Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de sexta-feira. Chegamos à sexta-feira. Sexta-feira, dia 15 de maio do ano 2026. 15 de maio do ano 2026, estamos exatamente na metade do mês de maio. Isto é motivo de agradecer ao Senhor pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua bondade, por tudo aquilo que Ele tem feito por cada um de nós. O Senhor é bom em todo tempo e as suas misericórdias duram para sempre. E de tal maneira amou Deus ao mundo que entregou ao seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não venha a perder-se, mas venha a obter a vida eterna. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que ama você. Sou o pastor Fábio Seira e estamos começando a Bíblia, o Mate e o Amanhecer. De segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, aqui na nossa página, a página de Juan Carlos Teixeira, nossa página oficial no Facebook. Deus abençoe poderosamente as suas vidas. Esta manhã, nossa irmã Maria, bom dia, que Deus abençoe aqui na cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul, assim como também ao nosso irmão e pastor Vicente, na cidade de Montevidéu, Uruguai. Um grande abraço para ele e para toda a sua família. Estamos começando, então, a Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Nosso Deus é um Deus que age no sobrenatural. Nosso Deus é um Deus de milagre. Isso é um fato. Isso é uma realidade. Nosso Deus é um Deus de milagre. Ele operou milagre, continua operando milagres e continua transformando vidas. Muito obrigado, meu irmão Vicente, que Deus abençoe. E hoje vamos falar de algo sobrenatural que aconteceu. E aos olhos humanos, aos olhos do homem, parece algo até impossível. Um milagre que Deus realizou. Capítulo número 6 de Segunda de Reis. Capítulo número 6 de Segunda de Reis. É um milagre, foi algo que aconteceu com um grupo de discípulos do profeta, um grupo de homens que estavam trabalhando. Como Deus agiu e como Deus operou um milagre no meio dele. História bíblica, no capítulo número 6 de Segunda de Reis, ela começa dizendo que os filhos dos profetas desceram a Eliseu e disseram a Eliseu, eis que agora o lugar onde habitamos contigo é demasiadamente apertado para nós. Que tinha Eliseu? Eliseu tinha uma escola de profetas. Já bem, Eliseu tinha uma escola de profetas. Seu irmão César, aqui na cidade de Cacequi, bom dia, que Deus abençoe poderosamente a sua vida nesta manhã, sua casa, sua família, que a graça do Senhor esteja sobre você. Filhos dos profetas, então, vêm até Eliseu e vão dizer para ele: o lugar que nós habitamos está apertado. Vê que eram muitos aqueles que estavam buscando serem profetas,
estavam aprendendo juntamente com Eliseu como ser profeta. É engraçado, não tem que rir para não chorar muitas vezes. Acredito sim no dom profético e de que é o Espírito Santo de Deus que dá o dom profético no nossos dias de hoje. Porém, como tem surgido profetas? Como tem surgido profetas? Parece que ninguém mais é pastor, ninguém mais é evangelista. Todo mundo é profeta. Isso estamos vendo a diário aqui no nosso meio, por lo menos aqui na região do Rio Grande e no Brasil todo, e não sei se por outro lado também tem surgido muitos profetas. Mas cuidado com tudo isso, eu sempre tenho que deixar esse alerta, porque o próprio Senhor Jesus nos alertou lá em Mateus 24, que nos postreiros tempos, nos tempos nos quais nós estamos vivendo, os últimos dias da graça do Senhor, se levantariam muitos falsos profetas. Então, abre o olho. O certo é que o lugar estava apertado, era pequeno. Vamos nós, te rogamos, até o Jordão, e de lá tome cada homem uma viga, e façamos ali um lugar onde nós possamos habitar. E ele respondeu, e de vós? Foram trabalhar, foram cortar madeira, foram edificar o lugar onde eles iam habitar. Homens de Deus, profeta Eliseu, homens do Senhor, que não tinham temor algum em tomarem um machado e irem cortar árvores, para logo edificar um lugar mais amplo para eles. Bom dia, nossa irmã Idalina, aqui na cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul. Que Deus venha abençoar poderosamente sua vida, sua casa, sua família. Que Deus abençoe. Eles foram fazerem isso. Foram cortarem aquelas árvores, foram cortarem aquelas vigas para ali então poderem edificar algo. Isto nos fala, muitas vezes é engraçado, porque as pessoas dizem, eu sou levita na igreja. Seria bom se o pastor desse para esses que se chamam levitas, para esses que se apresentam como levitas, seria bom que o pastor desse um balde e um pano, para que viessem, ou uma vassoura, para que viessem limpar o templo. A ver qual seria a reação desses levitas. Pois o trabalho do levita era bastante árduo no tabernáculo. Seguimos então em frente. E um disse, se somente rogo-te, vai com teus servos. E ele respondeu, eu irei. Eles não se sentiam seguros sem a presença de Eliseu. Eles necessitavam estarem ali com seu mestre, com seu líder, com seu mentor. Necessitavam estar com ele. Assim ele foi com ele. E quando eles chegaram até o Jordão, cortaram madeira. Porém, enquanto um deles estava derrubando um tronco, a lâmina do machado caiu dentro d'água. E ele gritou e disse, ai mestre, isto era emprestado. Isto era emprestado. O desespero daquele homem. Ele tinha tomado algo emprestado que não era dele, que não pertencia a ele. Agora, ao ele perder esta lâmina do machado, vamos ver que naquela época o ferro era muito escasso. Era mais bem o cobre que circulava, mas o ferro era muito escasso.
era muito valioso. Então aquele machado cai na água. É perdido aquele machado. E aqui vai o primeiro que nós devemos de ter presente nas nossas vidas. Ministério, dons, são emprestados por Deus. São emprestados por Deus. Alguns dizem que os dons são irrevocáveis. A própria palavra de Deus nos fala também isso. Mas até onde pode ser permanente um determinado dom? Será que se aquela pessoa está vivendo em pecado, está vivendo na luxúria, está fazendo coisas erradas, ela vai continuar sendo usada pelo Senhor? O Espírito de verdade, o Espírito Santo de Deus, estará ali na vida ainda daquela pessoa. E falando do Espírito Santo, nós estamos no mês de maio. No mês de maio, se comemorava a festa das colheitas, que é conhecido como o Pentecostes. Nos dias de Pentecostes foi quando desceu o Espírito Santo de Deus naquele aposento alto sobre aqueles 120 que estavam reunidos ali. Só fiz um parênteses aqui, porque ontem eu vi alguém convidando para a festa e derramamento do Espírito Santo e não sei quantas outras coisas mais. A festa, na realidade, do Pentecostes é uma festa 100% judaica. É a festa das colheitas. Agora, comemorar o dia da descida do Espírito Santo, eu não encontro uma base bíblica para isto. Não encontro. Até porque os calendários são totalmente diferentes. Então não podemos jogar ao azar e fazer determinadas coisas. Somente entre aspas, aí que falei isto. Agora, porém, enquanto um deles estava derrubando um tronco, a lâmina do machado caiu dentro da água e ele gritou e disse: ai, mestre, isto era emprestado. E o homem de Deus disse: onde ele caiu? E ele lhe mostrou o lugar e ele arrancou um galho e o lançou ali dentro e o ferro flutuou. Nosso Deus é um Deus de milagre. Nosso Deus é um Deus de milagres. Ele vai contra toda a lei natural, contra a lei da física. Logicamente que o ferro é mais pesado que a água. Ele vai afundar. Aos olhos humanos, isso é praticamente impossível de que um ferro, um machado, possa flutuar. É praticamente impossível que esse ferro venha flutuar. E o homem de Deus disse: onde? E o ferro flutuou. Portanto, disse ele: toma-o para ti. E ele, estendendo a sua mão, o apanhou. Que alívio para aquele homem que tinha perdido o machado. Mas de que nos fala isto? Você dizia que às vezes a presença do Espírito Santo sobre nossas vidas, porque em definitiva nós devemos de entender algo. Os dons são dados por Deus. São dons do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus. Dons de cura, interpretação de línguas, falar em línguas, dom de milagres, dom de fé, discernimento de espíritos, que para mim é um dos mais preciosos dons, não desfazendo nenhum dos outros, mas quão é importante nós poder
discernir os espíritos. Discernir o espírito que está naquela pessoa que muitas vezes está falando conosco e está tentando nos convencer a fazer algo que nós não devemos de fazer. Por exemplo, Jesus com Pedro, lá em Mateus 16, Jesus teve aquele discernimento e repreendeu a Satanás, não a Pedro, porque Pedro queria impedir que ele fosse até Jerusalém para ser ali crucificado. Agora, eu dizia, podemos perder ou poderão apagar-se ou adormecer-se esses dons na vida de uma pessoa? Claro que sim. Claro que sim. Aquele dom até pode permanecer na vida daquela pessoa. Agora pode perder esse incentivo, essa vontade de continuar exercendo aquele dom que Deus te deu. Nós cansamos, nós esgotamos. Quando aquele machado vem flutuar, está nós falando de uma restauração produtiva. E nesta noite, nesta manhã, Deus quer restaurar algo na sua vida. Algo que, assim como aquele machado, você o perdeu, caiu na água. E até hoje não tem recuperado essa produtividade, esse trabalho, essa dedicação. Porém, Deus trabalha para restaurar o que impede a seus servos continuar a obra. Deus trabalha para restaurar o que impede aos seus servos, continuar a obra. Deve sim, urgentemente, de existir uma restauração produtiva na igreja. Dia de ontem, conversava com um jovem, e ele me disse o seguinte: será que nos dias de vocês, não que você seja muito velho, me disse ele, mas nos dias de você, como era, de que maneira era a igreja, foram as palavras dele. Existia mais temor, existia mais consagração, mais santidade, mais respeito pelas coisas de Deus. E tudo isto tem ido perdendo-se ao longo do tempo. É o machado que está no fundo do Rio Jordão. Mas Deus deseja restaurar, deseja flutuar esse ferro, esse machado, que saiu do cabo. O cabo é aquele que nós tomamos, não é verdade? Para cortar a lenha, para cortar uma árvore. Não sei se você tem alguma experiência com machado ou não. Alfredo, bom dia, aqui na cidade de Cacequi, que Deus venha abençoá-lo poderosamente nesta manhã de sexta-feira. Um grande abraço e que Deus abençoe. Talvez, em algum momento da sua vida, da minha vida, deixamos cair o machado. Não vigiamos. Por que perdeu o machado? Porque o machado não estava firme. Cabo, mango, não sei como é bem que se fala em português. Porém, cabo sim, acho que é. No cabo, o machado não estava firme.
E quantas vezes, quando estamos cortando lenha ou trabalhando com o machado, quando ele fica meio frouxo, tratamos de arrumar aquele machado, porque corre perigo daquele machado saltar longe, poder ferir alguém. E consertamos, arrumamos, para poder continuar utilizando aquele machado da melhor maneira possível. E assim também é na parte espiritual. Nós devemos deparar de quando em quando nas nossas vidas e dar uma olhada para dentro de nós mesmos e nós perguntar como está a minha vida com o Senhor. Estou eu fazendo aquilo que Deus me encomendou fazer? Estou fazendo eu aquilo por qual eu fui chamado para fazer? Como está a minha vida espiritual? Como estão os dons de Deus na minha vida? Deus deseja restaurar a tua produtividade, a minha produtividade no mundo espiritual. Agora, quão difícil é nós confessar as nossas fraquezas, os nossos erros. Quão difícil é confessar tudo isso. Mas aquele homem, ele confessou. O discípulo admitiu a perda. O discípulo admitiu que já tinha perdido aquele machado. Vamos deixar de empurrar com a barriga e vamos olhar para dentro de nós mesmos e vamos analisar a nossa vida. Se nós estamos ainda cheios do Espírito de Deus. Às vezes tem pessoas que falam automaticamente em línguas. E como se diz que esse é como é que se diz? A evidência da pessoa ser batizada no Espírito Santo. Que eu tenho certas divergências com isto, que não é o caso no dia de hoje. Porque tenho visto pessoas supostamente falar em língua e os frutos do Espírito não estão na vida delas. Gálatas 5 lá vai nos falar sobre os frutos do Espírito, algo tão conhecido por todos aqueles que leem as Escrituras. E ali, entre outras coisas, vamos encontrar que a palavra de Deus diz que o fruto do Espírito é o amor. E logo vem o demais, a bondade, a benignidade. E tem pessoas que se dizem serem batizadas com o Espírito Santo e até falam em línguas, mas creio que é algo como que é um costume ou um hábito. Cuidado! Cuidado com formar hábitos e não ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Por aí você está fazendo algo por hábito. E não porque Deus esteja agindo em você. Deus usa pessoas em revelação, em profecia, usa. Mas cuidado com estar falando aquilo que deseja o seu coração para aquela pessoa. E não o que Deus está mandando falar. Então tem uma série de coisas que podemos analisar das nossas vidas quando este machado cai ao fundo do Rio Jordão. A confissão do discípulo, ele falou, eu perdi e era emprestado. Entenda isto. Os dons não são nossos, pertencem ao Senhor. A glória é do Senhor. Quantos roubam a glória de Deus? Principalmente aqueles que são usados em cura. Tem o dom de cura, tem o dom de fé. Mas é para glorificar ao Senhor Deus Todo-Poderoso.
É Ele que tem que ser glorificado, e não eu. Mas preferimos nós vanagloriar. Cuidado. Porque o rei Nabucodonosor, na oportunidade, ele se vanagloriou do seu poder e foi comer grama no campo. Cuidado. Cuidado com tudo isso. Cuidado que o machado está no fundo do Rio Jordão e ainda você não percebeu. E segue batendo com o cabo. Imagina um cabo sem o machado, não é nada. Não é absolutamente nada. Você não vai lograr cortar uma árvore somente com o cabo do machado. O ferro está no fundo do Jordão. Mas nós resistimos, nós negamos a fazer a confissão, de falar ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para que venha essa preciosa restauração nas nossas vidas. Necessitamos de restauração. Necessitamos urgentemente de restauração nas nossas vidas. O que acontece? Às vezes nem é nada, poderíamos dizer assim, pecaminoso, mas estamos tão empolgados no trabalho, no reino do Senhor, nós preocupando com isto, nós preocupando com aquilo, que descuidamos muitas vezes nossa própria vida espiritual. Estamos sendo usados por Deus e descuidamos nossa vida espiritual. Nós não podemos descuidar do nosso relacionamento com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Não podemos cortar essa comunhão com o Senhor. Cuidado. Vamos fazer um alto. Vamos respirar fundo. Vamos dar uma descansada. E logo vamos dar uma olhada para o cabo do machado para ver se o machado ainda está ali. Por aí perdemos e nem conta nós demos. Quantas vezes você já perdeu alguma coisa e não se deu por apercebido de que tinha perdido? Ou seja, dinheiro, celular, uma carteira, enfim, tantas coisas que às vezes perdemos. Ou que colocamos em determinado lugar e depois não encontramos mais e falamos de que perdemos. E procuramos, buscamos como nós fazer de novo com aquilo que perdemos. Eu não sei o que você pode ter perdido. Eu sei da minha vida espiritual. E se eu vou fazer um alto nesta manhã, sim, eu estou necessitando urgentemente de uma restauração da produtividade. Que Deus venha trabalhar na minha vida para restaurar aquilo que está impedindo de continuar a obra do Senhor. Ou de fazer a obra do Senhor com excelência. Utiliza muito essa palavra aqui, fazer a obra. Eu não gosto muito dessa palavra. Mas com excelência. Dando o nosso melhor. Cuidando, vigiando aquilo no qual nós somos usados por Deus. Deus usa a cada um em determinado aspecto do seu reino. Nós estamos na corte do rei, mas cada um de nós temos um lugar específico para fazer o nosso trabalho. Ali estão os 5 ministérios. E além desses 5 ministérios, tem outros
São ministérios de serviço. Nós estamos realmente fazendo com excelência. Mais ainda, o que nos motiva a trabalhar no reino do Senhor é verdadeiramente ganhar almas ou ter uma vida de conforto. O que nos motiva pregar a palavra do Senhor? É o chamado do Senhor ou é o dinheiro que nos motiva pregar a palavra do Senhor? Qual é o motivo? Qual é o combustível? Ainda está sendo o Espírito Santo de Deus? Nós perguntamos isto. Eu me pergunto isto. Devemos de confessar e devemos de pedir o socorro. Aquele discípulo de Eliseu pediu socorro. Ai, meu Senhor! O machado caiu na água e era emprestado. Nossa vida aqui na terra é emprestada. Nossos filhos são herança do Senhor. Em definitiva, tudo pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Que nos motiva a trabalhar no reino? Realmente, o que nos motiva a trabalhar no reino? O que nos motiva a estar aqui a cada manhã? Qual é a motivação, o combustível de tudo isso? É o Espírito Santo de Deus? É mesmo? É Ele que está nos motivando? É Ele que está nos orientando? É Ele que está nos levando pelo caminho da verdade? Estamos nós no caminho da verdade? Interessante tudo isso. E mais interessante, estamos pregando a verdadeira palavra. Nossa irmã Vani, bom dia, que Deus abençoe poderosamente a sua vida nesta manhã, lá no Ceará, no município de Sobral. Agora sim, até anotei aqui para não me esquecer. Que Deus abençoe poderosamente ali em Sobral, no Ceará, aqui no Brasil. Que Deus abençoe a sua vida. Amados, que nós possamos parar este dia de hoje, nesta sexta-feira, no momento do decorrer do dia, e pegar o cabo do machado e ver como está o machado ali. Ele está frouxo? Ele está necessitando de reparo? Como está o seu machado? Cuidado, que ele pode cair de um momento a outro. Como está a minha vida espiritual? Tem muita gente por aí que estão brincando com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ser cristão hoje parece que se tornou, isto nós falávamos ontem também com o mesmo jovem, parece que se tornou uma moda. Uma moda. E querem fama, e fama, e fama. Tem se tornado uma moda. Evangelistas, pastores, cantantes, que somente querem serem famosos, carros de luxo, relógios de luxo. Como está o nosso machado? Como estamos nós na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso?
como está a sua vida na presença do Senhor. Pai nosso que estais nos céus. Senhor, nesta manhã eu quero louvar-te, quero adorar-te e agradecer-te ao Senhor pelo teu amor e pela tua misericórdia. Meu Deus, venho apresentar a minha vida e a vida dos meus irmãos diante da tua presença nesta manhã, ó Pai. Senhor, olha, Senhor, para nossas vidas, ó Pai. Necessitamos, Senhor, urgentemente, ó Deus, de uma restauração na nossa produtividade. Necessitamos, Senhor, urgentemente, que tu venhas restaurar aquilo que impede que nós, os teus servos, continuemos fazendo esta obra que tu nos chamastes a fazer. Senhor, que esse machado venha flutuar sobre as águas. Que esse machado venha novamente, Senhor, para as nossas mãos. Para que possamos continuar, ó Deus, debaixo da tua cobertura, debaixo do teu Santo Espírito, debaixo da sombra do Onipotente, levando a tua palavra, meu Deus, a cada rincão deste município, deste estado, do Brasil, do Uruguai, do mundo, meu Pai. Que possamos, Senhor Deus, alcançar vidas ali onde parece ser impossível, meu Pai. Senhor eterno, eu creio, Senhor, num tempo de uma completa restauração. E creio que esse tempo chegou, meu Deus. Senhor, e a partir de hoje, aquele que confessar, aquele que fazer essa confissão, Senhor, daquilo que tem perdido, venha ser restaurado totalmente. E creio que vão serem surpreendidos pela tua glória, pela tua presença, pela restauração que tu vais trazer sobre essas vidas, meu Pai. Senhor, tudo aquilo que perderam, venha ser restaurado novamente. Venha, Senhor Deus, ser restaurado novamente, meu Pai. Sejas tu, ó Deus, glorificando-te, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, este final de semana, meu Pai. Guarda, protege, Senhor, a cada homem, cada mulher. Senhor, que possam congregar e não deixar de congregar como alguns têm por costume. Que possam estarem ali na tua casa. Que possam estarem, Senhor, na tua presença. Que possam estarem, Senhor, cada dia, ó Pai, na tua casa, ouvindo a tua palavra, meu Deus. Senhor eterno, guarda e protege, meu Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, amados e queridos irmãos. Eu creio numa restauração. Wilson, bom dia, bom dia. Na cidade de Tacuarembó, Uruguai, que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Será até segunda-feira. Agora, aqueles que são aqui de Cacequi hoje, a partir das 18 horas, preste bem atenção, 18 horas, teremos nosso culto de oração aqui na nossa igreja, na Luz, da Luz para os Povos, situada na rua Prudente Domingues, 440, Vila Popular, Cacequi, Rio Grande do Sul. Um grande abraço, meus irmãos, um grande abraço, Pastor Vicente, Wilson, Vani, Alfredo, todos aqueles que se conectaram nesta manhã. Um grande abraço para todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.